Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no canal no YouTube, trazendo mais um vídeo para vocês, o nosso especial de dezembro. E claro, como a gente está chegando no final do ano, estamos chegando aí nas festas de fim de ano. Não sei como que vai ser na sua casa as festas de fim de ano, mas na minha provavelmente vai ser do mesmo jeito como é todos os anos. Vamos então trazer um especial de Natal, falando, né, sobre o Natal especificamente, mas não ficar fazendo projeções e tudo. Isso vai ficar para o vídeo de resoluções que vocês vão ver. Hoje eu vou trazer curiosidades sobre músicas natalinas que a gente conhece, que a gente canta doidado aí por todos os lugares, mas a gente sabe realmente da onde que surgiu essas músicas? Vamos saber no vídeo de hoje aqui do canal. Com a minha colinha de sempre aqui para eu consultar. Primeira música que tem aqui é Santa Claus is Coming to Town. Essa música ela é mais conhecida nos Estados Unidos. Ela chegou aqui pro Brasil e tal, mas eu não achei nada que informe assim, tipo, nossa, tem uma versão brasileira e tal. Mas seria como se o Papai Noel, que é o Santa Claus, estivesse saindo de sua casa e estivesse chegando à cidade. Ela é uma música que teve várias interpretações. Michael Jackson e Frank Sinatra são um dos principais intérpretes desta música. Só que essa música ela é bem antiga. Ela é de 1934 e ela foi escrita por J. Fred Cutts e Heaven Dewlaps. Acho que é assim que fala o sobrenome dele. E ela foi interpretada pela primeira vez pelo Ed Cantor em 1934. Então, em 2034, por exemplo, a música vai fazer 100 anos. Então, estamos aí próximos. Próximos nem tanto, né? Ainda vai faltar muito tempo, ainda 14 anos para isso, mas a música está aí próximo dos seus 100 anos e ela foi cantada pela primeira vez pelo Ed Cantor. A segunda música, aí sim, uma música conhecida que chegou ao Brasil e teve sua versão, que é a Silent Night, então a Noite Feliz. No caso, Silent Night seria a noite silenciosa, mas a tradução que veio para o Brasil foi de Noite Feliz. Então, a música Noite Feliz, ela surgiu em 1818, mais antiga ainda, essa sim, já tem 100 anos. No caso, ela já tem 200 anos já, né? Ela foi composta por Frank Xavier Gruber e pelo padre José Morra na Áustria. Ela foi executada pela primeira vez na Missa do Galo na paróquia de São Nicolau naquela época. A música também ganhou versões de Andrea Bocelli, Christina Aguilera, Mariah Carey, Michael Bublé, além do Roupa Nova. E teve outros intérpretes também aqui no Brasil que trouxeram essa música, mas no caso aqui a gente tem ela interpretada e o nome dela é Noite Feliz e não Silent Night, né? A noite silenciosa, que seria a noite já de Natal, né? Ela especificamente, essa música já fala sobre a noite de Natal, né? Sobre a reunião dos familiares. No caso, não é bem a reunião dos familiares, porque eles até se reúnem na noite de Natal, né? Na véspera, só que a grande comemoração que se tem tradicionalmente é que aconteça as comemorações no dia seguinte. Nós brasileiros que temos essa tradição do Natal, de você já se comemorar tudo no dia 24. Então você já faz a ceia no dia 24, você já faz uma reza, você já troca os presentes. Então no dia 24 que acontece. E não sei se vocês já viram nos filmes, né, norte-americanos, eles dormem e na manhã que eles fazem essa troca por causa dessa história envolvendo o Papai Noel, né? Que o Papai Noel chega durante a noite pela chaminé, deixa os presentes e as crianças acordam no dia seguinte para pegar os presentes. Nós que temos uma diferenciação assim das comemorações, né? Que não é bem assim. Claro, porque a gente não tem chaminé para isso, né? País do calor que nós temos aqui nem dá para ter chaminé. A terceira música que eu trago aqui, ela é uma música, eu acho que das mais recentes que nós temos, mas que ela se tornou um ícone e que ela já está tocando bastante nos players de música, nos streamings. Eu fico assim, gente, mas a gente, né? Eu tô gravando esse vídeo um pouco antes de dezembro e já tá tocando. E vai continuar tocando até o dia de Natal, que é a música
I Want for Christmas Is You. A música foi gravada pela cantora Mariah Carey em 1994. Ao lado de Walter Afanasieff, Mariah lançou aquele ano o álbum Merry Christmas, um dos melhores álbuns natalinos dos anos 90. E a música se tornou um ícone das noites natalinas e também da véspera, né? Porque esse ano, por exemplo, de 2021, a música começou a tocar no começo de outubro. Já tinha players dando streaming da música no começo de outubro, 2 meses antes do Natal. A música ganhou uma nova versão em 2011 pela voz de Michael Bublé no álbum Christmas. Justin Bieber também fez uma interpretação dessa música, justamente ao lado da Mariah Carey, mas aí a versão que se tem no álbum do Justin Bieber é diferente da versão tradicional gravada pela Mariah em 94. Outra música, essa sim também chegou ao Brasil e teve sua versão, é a música Jingle Bells. A música ela foi composta em 1857 por James Lord Pierpont e originalmente se chamava One Horse Open Sled, que seria um cavalo puxa o trenó. Depois é que ela foi se tornar o Jingle Bells, que seria o badalar, né? O jingle dos sinos das igrejas ou dos sinos do próprio Papai Noel que tocam na noite de Natal. A música teve diversas versões e aqui no Brasil chegou como Sinos de Belém. A música representa no Brasil o nascimento de Jesus. Lá fora eu não sei se representa isso, mas aqui ela é mais tradicionalmente para representar o nascimento de Jesus. Depois vocês peguem a letra aí, não vou cantar a letra aqui, mas depois vocês pegando a letra de Sinos de Belém, vocês percebem a forma, né, que ela toca e o que ela quer dizer. Uma outra música, mas essa que não chegou ao Brasil, é a White Christmas, que seria o Christmas branco, justamente porque a época de Natal nos Estados Unidos está nevando, então que o Natal seria um Natal branco justamente pela neve. A música ela foi composta em 1942 na voz de Bing Crosby e composta por Irving Berlin. No caso foi composta pelo Irving e cantada pelo Bing. Também ganhou versões de Frank Sinatra, Elvis Presley, Andrea Bocelli, Lady Gaga e Dove Cameron. Então justamente para mostrar esse friozinho, né, vamos dizer assim, essa parte de neve do Natal nos Estados Unidos especificamente. A música também foi para outros países e para outros continentes, mas aqui no Brasil, porque não temos neve especificamente nessa época, ela não se tornou, ela não teve uma versão para isso. Por mais que teve artistas brasileiros que cantaram essa música, ela não teve uma versão para que tocasse nas noites de Natal. Uma que nós tivemos sim versão aqui no Brasil é a música Feliz Navidad, que seria o Feliz Natal. A música ela teve versões aqui, só que ela é uma música de 1970 e foi composta pelo cantor porto-riquenho José Feliciano. A música fala sobre um Feliz Natal e um próspero ano novo, né? Feliz Natal e um próspero ano novo, mais ou menos a letra da música assim. Ela ganhou versões de Thalia, Michael Bublé e Simone. E aí sim a gente entra na última música, que é a música que todo mundo fala que ouve no Natal, cantada pela Simone, que é a música Então é Natal. A Feliz Natal também, né? A Feliz Navidad também tem essa sua versão da Simone. Mas a última música, né, pra gente fechar o nosso vídeo de músicas natalinas, é justamente então a música Então é Natal. Então é Natal, e o que você fez? Só que essa música tem uma base, mas ela é um pouquinho diferente, né? Ela foi gravada pela Simone em 1995 e é uma versão de Happy Christmas, War is Over, do John Lennon, que foi lançada em 1971 para falar sobre as guerras entre os Estados Unidos e Japão, além da guerra do Vietnã. No mesmo álbum, Simone fez versões de White Christmas, Noite Feliz e Jingle Bells. Então, para quem pegar a versão do John Lennon, percebe que ele fala muito mais de guerras, né? Ele fala muito que o Natal
Natal acabou aproximando as pessoas, unindo as pessoas, e que a guerra acabou porque o Natal tá chegando, a gente precisa comemorar o Natal, e o Natal é um momento de união. Tudo bem que posteriormente poderia se continuar as guerras, né? Mas a ideia seria essa. John Lennon não tem especificamente, pelo menos a letra que eu achei, eu não sei se é a letra verdadeira, mas a letra que eu achei não mostra ele citando nomes de cidades do Japão, porque tem versões que eu vi da Simone que ela fala muito de Hiroshima e Nagasaki, então justamente que foram cidades que foram bombardeadas na época da guerra dos Estados Unidos com o Japão. Mas eu não achei isso na letra que eu achei da versão do John Lennon, se não me engano é até a letra que tá no YouTube, mas a versão da Simone é justamente essa versão da música do John Lennon, que ele fala sobre as guerras e ele fala que as guerras precisam acabar, que as guerras estão acabando. Por mais que a gente ouça a música da Simone e às vezes ache muito chata porque ela toca toda vez, a música ela tem um significado muito importante por trás em relação às guerras, né, em relação a todos os problemas da sociedade que nós temos há muitos anos, né, infelizmente. Você tem alguma curiosidade de outra música que não passou por aqui, de música natalina? Comenta aqui embaixo para eu saber o que vocês acharam também dessas dicas que eu trouxe aqui, dessas curiosidades. Deixa o joinha no vídeo se você gostou deste conteúdo, se inscreva no canal e siga as minhas redes sociais. Continue por aqui que nós estamos finalizando o ano e finalizando com um especial muito interessante, com vídeos 2 vezes por semana. É isso, gente, até a próxima semana. Tchau pra vocês.